Bem-vindo ao Homemakers. Segunda vez ao redor. Nós filmamos isso ontem, na verdade. E para aqueles de vocês que viram, peço desculpas pelo som ruim que perdemos. Eu li errado, conectei a coisa errada no lugar errado no microfone lavalier. Então aqui estamos, Homeacres, 31 de agosto, o último dia do verão, infelizmente. Concordo plenamente, o outono está se aproximando. Podemos ver o que aconteceu no verão. Tivemos muita chuva recentemente, 125 milímetros nas últimas 2 semanas. Então isso ajudou a aparecer bastante verde aqui, mas não cavar realmente ajuda, porque isso garante boa retenção de umidade em tempo seco, boa drenagem em tempo chuvoso, crescimento forte e saudável, porque o solo está saudável, está repleto de micróbios saudáveis intactos. Não necessito de fertilizantes ou insumos sintéticos. Não uso ração ou fertilizantes. Não uso nenhum tipo de isca para lesmas. Estou apenas usando composto para alimentar os micróbios do solo e eles então se organizam, trabalham para nós, alimentando as plantas. Então não precisamos nos preocupar com isso. Coloco a mesma quantidade de composto em todos os canteiros. A maior parte do que você vê são segundas plantações feitas no verão. Não colocamos nenhum composto novo desde dezembro, exceto por algumas camas com sobreposição, como o espinafre que ainda estava por aí, e limpamos. Então, basicamente, uma aplicação de composto por ano para 2 plantios. E o resultado final de tudo isso é uma enorme economia de tempo em comparação com a horticultura tradicional. Sim, além da falta de escavação, há muito menos atenção à alimentação. Estou colocando a mesma quantidade de composto, seja semeando cenouras ou plantando alhos porós, e não estou preocupado, sabe? Se tenho que plantar muitas coisas ou, sabe, cuidar muito das coisas e há muito poucas ervas daninhas. Acho que isso é o maior economizador de tempo. Você perceberá isso conforme andamos por aí, sem gastar muito tempo capinando. Este é o meu teste de cavar ou não cavar com 2 camas aqui. São as únicas 2 camas em Homemakers que têm lados de madeira, e isso é para demarcar o teste. Nenhuma das outras camas tem lados de madeira. Novamente, isso representa uma grande economia de tempo e dinheiro, e significa menos pragas. E funciona melhor, eu acho, porque os caminhos têm uma leve camada de poeira. Uma camada fina de cerca de 3 centímetros de cavaco de madeira é aplicada uma vez por ano, que alimenta. Novamente, a ênfase está em alimentar os micróbios do solo e os fios fúngicos, como as redes de micélio. Isso adiciona fertilidade. Sem os lados de madeira, as plantas podem se alimentar desses caminhos e obter umidade. Nós realmente vemos isso no verão. Vou passar rapidamente por esses segundos plantios aqui. É como aiporrábano, chicória para corações, para radíquio, para os alhos porós multissemeados. Vários desses aspectos, como multissemeado, podem ser encontrados em meus outros vídeos, caso você não esteja familiarizado com alguns termos que mencionei. Beterraba multissemeada 2 a 4 em um monte. Já colhemos algumas. Elas foram semeadas em junho. Esses aipos foram semeados no segundo plantio de maio. Todo esse bloco era de batatas. Isso já foi dado para esta área. Esta pequena área já rendeu 12,5 kg, 28 libras de batatas. Couve que sucedeu as cenouras, brassicas, couve-rábano, todas as quais a cada 20 dias, talvez, nós pulverizamos Bacillus thuringiensis. Veja isso no meu vídeo de prevenção de pragas. As cenouras serão colhidas em breve, então não estou protegendo contra a mosca da cenoura. Elas foram intercaladas entre alface, pepino, após o repolho, e agora há um terceiro plantio de funcho e rúcula entre feijões franceses que sucederam a beterraba. O ritmo do crescimento é notável. Quando você não cava o solo, como esses repolhos que estiveram no chão por apenas 9 semanas, mas eles entram como mudas boas, fortes e saudáveis. E este é o cerne do jardim desse ponto de vista, cultivando plantas. Agora você pode jardinar sem isso. Você pode fazer isso diretamente, está tudo bem. Não quero prescrever como as pessoas devem fazer as coisas. Cada um tem seu jeito. Estou lhe apresentando os benefícios de realizar determinadas ações. Mas se você pode cultivar plantas fortes e saudáveis para plantar, em média, estamos plantando com 3 semanas de idade, apenas a partir de pequenos módulos, e às vezes eles são mais velhos, e todos começam a vida aqui. Então, estou usando diferentes tipos de sementes e bandejas de módulo para ou espetar ou semear múltiplos, dependendo de qual vegetal estou semeando.
Novamente veja os vídeos de semeadura múltipla. Aquela primavera que semeamos apenas 2 dias atrás, por exemplo. Então sempre tem algo novo começando aqui. E então, quando eles ficarem mais velhos, eu os tirarei de lá, talvez para lá. E então nós os transplantamos, sabe, de uma bandeja. Se eu te mostrar esses endi, por exemplo, nós plantamos alguns deles ontem à tarde. Esses foram semeados há apenas 3 semanas. Você pode ver um bom e saudável sistema de raízes ali. Eles podem ser plantados no solo nesse estágio. Você não precisa de plantas grandes para plantar no solo. Isso significa que precisamos de menos espaço para cultivar plantas, pois tudo acontece rapidamente. A maior parte da estufa está cultivando alimentos com apenas um canto dedicado à propagação. Aqui é mais quente do que no túnel de polietileno, devido ao nosso clima oceânico temperado, oficialmente zona 8, mas na verdade com verão de zona 6 e inverno de zona 9. No verão não é muito quente. Os melões, por exemplo, se desenvolvem melhor aqui do que lá fora. Então, melão pendurado até tem uma melancia naquele canto da planta rasteira. Berinjela eu treino em 2 cordas e novamente se saindo muito melhor aqui. E tomates, porque é úmido aqui. Muitas vezes os tomates ao ar livre pegam requeima tardia. Aqui posso mantê-los secos, evitando a recaíma, mas mantendo as folhas secas. Assim podemos colher até o início de outubro. E então, esse espaço é todo de salada no inverno, assim como o túnel de polietileno, porque uma das minhas principais culturas para venda é a salada. Este jardim tem 1/4 de acre, 1000 metros quadrados. E então estamos vendendo em um ano mais de 20 mil libras em produtos. O que você vê aqui é mais que um simples jardim familiar. Mas tendo dito isso, eu realmente mantenho um jardim familiar aqui. E, na verdade, está nas últimas edições da revista de jardinagem, mês a mês, apenas te levando através, assim como eu faço nos vídeos de pequenos jardins, os diferentes blocos. Existem 3 canteiros, cada um contendo de 3 a 4 blocos, de diferentes vegetais, simultaneamente. E assim que um vegetal acaba, plantamos outro. Isso era espinafre na primavera, por exemplo. Entre o espinafre, nós plantamos tomates. Agora, à medida que terminam, e até antes disso, plantamos ainda mais espinafre. E então, sabe, o solo está nu muito pouco. Culturas de cobertura são desnecessárias, pois a cobertura é feita com vegetais, compostagem ou ambos. O solo intacto está sempre coberto. Ter compostagem, especialmente neste clima, permite que você implante facilmente o necessário em qualquer época do ano, como essa couve-flor na primavera. E eu os coloquei no meio. Feijões franceses, que por sua vez seguiram as cebolas da primavera. Uma terceira safra este ano. Couve, rábano, cenouras e beterraba multissemeada. Isso é, então, uma área de 25 metros quadrados, 270 pés quadrados, cultivando talvez 150 quilos por ano, mais de 300 libras de vegetais. Quantidades decentes de comida de pequenos espaços é muito o caminho a seguir, porque você então gasta menos tempo. Você pode ter plantações maravilhosas. Você pode gastar mais tempo tornando-o bonito e manter as coisas acontecendo continuamente. Esta manhã estávamos trabalhando um pouco nos tomates, ainda removendo brotos laterais, desfolhando e podando os cachos. Os pepinos, isso é um trabalho contínuo. Retiro as folhas inferiores conforme sobem, o caule principal continua e depois desce novamente. Continuo colhendo e retirando todos os pepinos segundos. Mas, em geral, estou satisfeito com a aparência deles. Então, nesta época do ano, é quando doenças como o oídio podem aparecer e eles estão limpos. Nós regamos aqui à mão. Durante o verão, evite molhar as folhas. Isso inclui coisas como berinjela, pimentão, melões e, acima de tudo, tomates para a rega. Mas vamos regar algo como este aipo, por exemplo. Essa é uma cultura de captura que seguiu os feijões franceses. Então, isso é aipo. Novamente, só está no solo há cerca de 8 semanas e realmente está progredindo bem. Você pode ver no meu vídeo de como cultivar aipo e também como fazemos a poda lateral para obter um caule mais bonito. E novamente, muito poucas ervas daninhas aqui, resultado de quase não fazer capina. Então, pode se concentrar nas coisas mais importantes, como colher a fruta. Colher, podar, eliminar os brotos laterais dos tomates é um grande trabalho. Como horticultor, sempre me surpreendo com o esforço que dedicamos aos tomates para um retorno relativamente baixo. Financeiramente, as adegas de inverno que cultivei aqui valem muito mais a pena. Este túnel de polietileno veio da First Tunnels
E eu realmente gosto dele porque tem lados bons e fortes. Ele tem lindas portas deslizantes. O custo total seria de aproximadamente 4.000 libras, considerando a compra do produto como mostrado, com 18 pés de largura e 42 pés de comprimento, além de cerca de 2.000 libras para a montagem. Eu acho que vale muito a pena. Se você tem um jardim grande o suficiente para uma estufa e tem tempo para cuidar e regá-la, isso vale a pena. Esta área eu destaquei em um... Desculpe, é um vídeo que ainda não foi lançado. Vai ser lançado neste inverno. É um vídeo sobre como fazer novas camas com papelão e composto. É assim que começamos. Depois seguimos colocando, plantando, eram batatas. Então 34, desculpe, 100, deixe-me acertar isso. Não, eram 54 quilos, isso mesmo, para as duas camas, 54 quilos de batatas. E eles saíram no dia 13 de julho e no mesmo dia transplantamos esses alhos poró. Eu uso coberturas como esta cobertura de malha para manter os insetos afastados. Neste caso é a mariposa do alho poró. E a mariposa do alho poró pode depositar ovos nos alhos poró e realmente danificá-los. Mas eu não tinha tela suficiente para essa cama. Eu pensei em esperar para ver e no fim acho que não houve nenhuma mariposa do alho poró neste verão. Sabe, praga é um pouco assim, mas a prevenção é definitivamente melhor do que tentar recuperar o atraso depois. Atrás de mim aqui, você pode ver como era o home acres. Quando cheguei, era como aquele campo ali. Tem muita erva de trigo ali, tem muita grama de trigo. Muita dessa grama aqui é grama de trigo e... apenas cobrindo com cobertura morta. Cobrir com papelão poderia ser um velho tapete de lã se você tivesse apenas um velho tapete de lã, não moderno. Polietileno, plástico, o que for necessário para privar as ervas daninhas de luz é o seu ponto de partida, e isso inclui composto. Veja meu vídeo inicial sobre não cavar para detalhes disso. Mas é assim que tudo começa. E aqui está um resultado. É como se... é porque essa área, esse lado da estufa estava cheio de convólvulos quando eu cheguei. Nos 2 primeiros verões foi cansativo remover todo aquele convólvulos, mas continuamos. E agora não tem nenhum... Sim, isso é possível alcançar sem revolver o solo. Essa é a diferença para o cultivo do solo. Você pode alcançar um tipo de ponto de equilíbrio, onde o solo está satisfeito por não ser massivamente perturbado. E ele não precisa remover tantas ervas daninhas, pois elas fazem parte de um mecanismo de recuperação. Se pensarmos no significado literal de recuperação, elas não são mais necessárias. Nós fazemos a limpeza, arrancamos a erva daninha ocasional. Sempre há um pouco de campainha creeping vindo desta área, que tem muita campainha creeping, mas seguimos removendo-a com uma pá. O rápido tratamento evita a reincidência da doença. A borda é importante, então mantenho a borda arrumada e corto a grama. Usaremos tesouras de cabo longo apenas para impedir invasões. Gasto o mesmo tempo fazendo isso e capinando o solo. Capinar é uma tarefa árdua, da qual não gosto particularmente. Porém, tirar isso do caminho permite focar no cultivo e principalmente na colheita. Colher é o que mais consome nosso tempo. Mas essa é uma situação agradável de se estar, como colher milho doce. Se eu conseguir encontrar uma espiga aqui. Isso é interessante porque também você... sabe, eu estou sempre tentando coisas. Esta é uma prática antiga estabelecida, semelhante a 3 irmãs, neste caso 2, sem feijões, mas com milho e abóbora. E supõe-se que se você plantar seu milho não em um bloco como este, em uma linha, eles não conseguem polinizar as espigas. Mas olhe para isso, é um milho realmente bonito. Então há um pouco, 1 ou 2 grãos perdidos ali, mas basicamente isso funcionou bem. Então, estou feliz com isso. Em seguida, temos a abóbora, e é possível saber quando está madura. Estas ainda não estão completamente maduras, mas, quando prontas para a colheita, começarão a secar no talo. Se olharmos por baixo, podemos ver um pouco de algas usadas como cobertura. Parece molhado e encharcado, mas você não precisa apoiá-las em nada, pois a casca é muito dura nesse estágio. Elas apenas ficam lá até serem colhidas. E também, apenas olhando para trás por um minuto, notamos como os feijões, nos ventos que tivemos alguns ventos violentos este ano,
se mantiveram muito melhor como uma tenda do que uma linha. Os primeiros 3 blocos são linhas ao longo da cama, e então, conforme avançamos aqui, você pode ver que os próximos 3 são tendas. Estou muito satisfeito com o resultado. Eles também parecem muito bonitos, como uma tenda de índio. Apenas parece, é uma bela parte tridimensional e destacada do jardim. Com a chegada do inverno, os vegetais tendem a crescer mais baixos, perdendo altura. É uma das razões pelas quais eu amo esses brócolis, na verdade, porque eles se destacam um pouco e são agitados pelo vento e já foram soprados, e isso fez com que alguns deles... As plantas caem e se levantam, fazendo com que seus caules fiquem inclinados. Eu não os apoio, apenas deixo-os crescer. E isso é após as favas. Então, novamente, todos esses segundos plantios sem novo composto eram favas terminadas em junho de um transplante de dezembro. Esta é uma safra de verão aqui, são sojas para edamame. Esta é uma safra de outono. Então, são brássicas para salada, como mostarda, mostardas de diferentes cores, na verdade, inteiramente ali, e repolho chinês na parte mais distante. E mais uma vez a cobertura de malha para repelir os insetos mais incômodos. Esta é uma malha um pouco mais grossa. A de lá atrás é uma mais fina. Para manter os besouros de pulga afastados, opte por malha perma, tendeira ou vegetal, que possuem trama realmente fina. Ela tem vários nomes, mas garanta que é bem fina. Na verdade, esta é realmente uma muito fina. Isso mantém as moscas longe da raiz da cenoura. Então eu mantenho uma cobertura nas cenouras a partir de 10 de agosto, direto até outubro, porque elas estão sempre voando, parece. Esta é a Rudbeckia, uma linda flor de outono. Concentro-me nisso porque é mais fácil ter flores na primavera do que no outono. As sáladas. Elas estão bem arrumadas, pois continuamos a colheita. Retiramos as folhas externas, então é isso que fazemos na primavera, verão, outono e inverno. E você pode manter as mesmas plantas por mais tempo. Essa é a grande beleza disso. Não estamos fazendo semeadura regular. Planto alface 4 vezes ao ano. No outono, eu também semeio endívias de diferentes tipos e chicórias. Além das ervas que adicionamos, nesta cama, por exemplo, temos endívias das quais colhemos as folhas externas e também chicórias para corações. O ponto é que os corações de chicória chegam no outono, quando as folhas novas crescem menos. Os brotos são uma forma de energia armazenada, como folhas guardadas para saladas. Esses 2 canteiros de salada nós interplantamos apenas ontem. Então, por exemplo, você pode ver, bem, talvez você não consiga ver realmente. Se você olhar bem de perto, você pode ver entre estas endívias, que é Landcrest ali, por exemplo. Coloquei uma rede por cima como precaução caso apareçam coelhos. Eu não tenho muitos coelhos aqui, mas os vegetais que os coelhos gostam, ou os coelhos daqui gostam, são essas pequenas mudas e uma pequena mordida, e elas desaparecem. Então, as mudas que temos aqui, especialmente entre estas alfaces vermelhas, têm talvez apenas mais uma semana, folha de carvalho vermelha e rúcula ali, pois estão crescendo rapidamente. A vantagem de não cavar é que você não tem muitas ervas daninhas e não precisa preparar o canteiro. Você pode colocar suas mudas onde houver espaço, mesmo que já tenha algo crescendo. E o que já está crescendo é como uma cultura de enfermagem. Os velhos agricultores falam sobre isso. Eles chamam de culturas de enfermagem. Se você semear por baixo, no caso deles, seria. Estou fazendo principalmente transplantes, então eu fiz todo o processo de colocar as plantas. Espinafres crescendo entre belas alfaces batavianas. Isso é mais rúcula e mostarda. O que for sazonal nesta época pode ser erva doce. Temos alguma erva doce ali. Aqui em cima temos muito mais espinafre. E essas plantas de alface nós já as colhemos 6 vezes, 6 semanas de colheita deste canteiro. E os batavianos continuam por no mínimo mais 4 semanas. É um valor incrível de uma única safra. Isso é uma redução de trabalho. Cortar pode ser mais rápido, mas depois é preciso retirar as plantas e replantar o canteiro por um tempo. Estas são novamente couves chinesas para o outono. E esta cama é interessante simplesmente porque é um pouco incomum. Nunca tentei antes, acho interessante. E era como ervilhas de outono, totalmente fora de estação. Não é algo que eu normalmente recomendo, mas um amigo, Peter Seabrook, recomendou esta variedade, Terrain, T-R-A-I-N, para ervilha de outono, pois não pega mofo. Em geral, eu não cultivaria ervilhas no outono. Não é a estação delas.
Cultivar plantas na melhor estação lhes dá os melhores resultados. Não tentar nada muito sofisticado, essa é uma das chaves para ter um jardim fácil e bem-sucedido. A outra chave, independentemente do método escolhido com ou sem escavação, é necessário pilhas de composto. É um pouco infeliz porque eu enfatizo o composto. Sinto que isso se tornou sinônimo demais de que não. As pessoas dizem que não poderiam fazer sem cavar, pois não conseguem composto suficiente. Sim, você pode fazer isso com não muito composto, mas levará mais tempo. Você terá mais ervas daninhas quase certamente. Existe uma quantidade ideal de composto que resulta em menos ervas daninhas e maior produtividade, ou seja, mais quilogramas por metro quadrado, o que significa menos tempo gasto no final. Então, uma área menor, o que significa menos composto. Então, é um bom equilíbrio a se encontrar ali. Cada pessoa tem que encontrar o seu próprio. Essas pilhas de compostagem, vou te mostrar uma lá em cima daqui a pouco, mas essa aqui ainda não está pronta. Começamos na baia 2 e movemos para a baia 1 quando está sentado lá por cerca de 6 semanas esfriando. Eles ficam bastante quentes. Cada baia tem cerca de 6 semanas de adições do jardim e também de outros lugares. Como lá eu posso ver, por exemplo, um pouco de café. E isso eram algumas borras de café de um café local em Frome, Mowintow, e eles gentilmente as entregam. São cerca de 60 a 70 quilos por vez, o que agrega valor à minha pilha de compostagem. Para fazer muita compostagem, torne-se um catador. Descubra o lixo de outras pessoas além do seu próprio. Essas são algumas folhas de repolho. Essa é uma folha de um campo de repolho rachado que estávamos removendo ontem para arrumar as plantas. Essa é outra forma de manter o número de lesmas baixo. Mantenha suas plantas arrumadas. Folhas amarelas não atraem lesmas. Pelo termômetro, a pilha de composto está bem quente, quase 70 graus Celsius, quase muito quente, mas não se mantém assim por muito tempo. Vai descer para perto de 60. Na verdade, adicionamos tudo daqui para cima apenas na última semana. Abaixo disso foram quase 4 semanas, mas a parte inferior é bem mais densa e continua afundando constantemente. Como você sabe, para fazer compostagem é necessário uma grande quantidade de material. Mais uma semana usando este aqui e então começaremos um novo, ainda não pronto, porque precisamos tirar este daqui. Vamos apenas empilhá-lo em algum lugar até precisarmos dele no outono. E aqui vou apenas escolher um pouco. É lindamente suave. Eu posso simplesmente entrar com a minha mão e mostrar para você este composto, por exemplo. Sabe o que você poderia querer que fosse melhor do que isso? E eu não me importo com pedaços de madeira. Eu nunca peneiro. Eu coloco como está. Pedaços de madeira caem no caminho, o que é bom. E os grumos não importam. Na superfície se decompõe com o tempo, mas alguns grumos permanecem intactos. Não precisa ser perfeitamente bom. Este você até poderia usar para plantar, mas então você precisaria peneirá-lo. Ter a área de compostagem com um telhado me serve muito bem porque mantém a chuva longe do composto, o que impede que ele fique encharcado e relativamente sem ar. Mantém o ar no composto. Isso também significa que tenho um lugar para guardar minhas cebolas, ou qualquer outra coisa que precise ficar protegida e seca. Enquanto a pilha de lascas de madeira aqui não precisa ser mantida seca. Eu quero que ela fique molhada. Essas são lascas de madeira de um cirurgião de árvores local. E ele me traz isso anualmente, digamos, seja o que for, em janeiro. Então você pode ver que está ficando bom e escurecendo um pouco, mas não está totalmente decomposto. Há pedaços de madeira ali, mas isso está indo, já teve um pouco de decomposição. Gosto bastante quando está assim nos meus caminhos em novembro e dezembro. Então essa é a cobertura do caminho. Nós também usaremos um pouco nas pilhas de compostagem como um marrom. Passe um cortador de grama primeiro. Ele o tritura quase em pó, uma vez que está bem despedaçado. Aqui nós temos alguns mais perenes, bem como anuais, como neste canto, que são framboesas. E tem sido um verão difícil para as framboesas com a chuva e o vento, mas elas estão apenas começando a ficar boas agora. Estas são framboesas de outono, fazendo jus ao seu nome. E apenas olhe, você sabe a beleza delas e o tamanho. Essa aí foi levemente danificada pelo vento. Ainda assim, boa para comer. O sabor é incrível. E sim, é melhor eu não ficar por aqui. Mas é um bom lugar para vir tomar café da manhã.
E então, isso é uma azedinha perene de folha pequena. Você pode ver detalhes desta área em um vídeo que postamos em junho chamado Quando Colher ou Colheita, colheita antecipada, colheita de início de verão. E essas belas plantas são as chicórias. Infelizmente não estou com minha faca, então não posso cortar uma para te mostrar, mas elas formam corações. Se eu apenas tirar uma ou duas folhas daqui, você pode ver que à medida que nos aproximamos das plantas, estamos chegando a um belo centro vermelho. Quanto mais você tira, mais vermelho fica. Estamos colhendo essas plantas conforme elas ficam prontas. Uma gama de colheita bastante variável, o que é fantástico. E então o aspargo aqui está com 8 anos agora, e veja que floresta ele forma no verão. Então nós o colhemos até o dia mais longo normalmente e depois deixamos crescer. Isso nutre as raízes conhecidas como coroas. E você pode realmente ver estágios de crescimento lá embaixo. Existem alguns pequeninos ainda crescendo, gradualmente se transformando em um pouco maiores, como aquele, por exemplo. E em um par de dias, ou até mesmo em um dia, isso será assim. Em poucos dias isso será assim. Então é uma planta de samambaia que é exuberante. E graças ao não arama, eu faço muito pouca capina lá. Torna tudo muito mais fácil. Essas couves de Bruxelas colhidas serão colhidas no outono, inverno e na primavera. Há diversas variedades para um longo período de colheita. E esta é a segunda safra depois das cenouras. Então, em outras palavras, nas cenouras, eu semeei cenouras aqui em 21 de março equinócio. Eu tinha um velo por cima para mantê-las aquecidas. Começamos a colher no final de maio. Plantamos as couves de Bruxelas entre as cenouras em lacunas colhidas. Sem alimentação, tivemos safras seguidas de cenouras e incríveis couves de Bruxelas. Essas plantas são chicórias que sucederam à beterraba. E a seguir vamos olhar para o coxo de 3 faixas, que novamente eu apresento em vídeos para que você possa saber mais sobre ele lá, mas apenas brevemente esta é a primeira faixa 3, que é esterco de vaca compostado em vez de qualquer outra coisa. É tudo o que tem, sem cavar. A faixa do meio também não é para cavar, contendo composto de resíduos verdes e de cogumelos. E então a faixa 1 não é sem cavar, porque nós a afofamos com o garfo. Para mim, afofar com o garfo perturba o solo, não conta como sem cavar. Estou cultivando as mesmas culturas em cada faixa, pesando a colheita e comparando os resultados. E ao longo de 6 anos, na verdade, a mais alta é a faixa 2, sem cavar com o resíduo verde do cogumelo. Isso é quase tão ruim quanto o esterco de vaca. E então, dentro das faixas, também temos camas. E com as camas, estou tentando diferentes vegetais e também sem rotação. Esse é o primeiro ano de aiporrábano. Isso está parecendo bem bonito. E esses repolhos também parecem bem bonitos. E o interessante sobre eles é que este é o 6º ano consecutivo de cultivar repolho nesse lugar. É seguido por favas largas. Então, em cada ano, planta-se favas largas e repolho alternadamente. Sabe, muitos vegetais são de meio ano. Aqui temos batatas, que novamente são de meio ano. Elas não levam um ano inteiro para crescer se cultivadas na segunda safra. Então, batatas Charlotte, estas foram colhidas no dia 13 de julho e então... No mesmo dia nós plantamos os alhos poró. Não há tempo a perder. É crucial colocá-los em um bom momento. Os alhos poró foram semeados em 5 de abril. Eles estavam com uma rede que acabei de retirar. Aí está. E estou realmente impressionado, tenho que dizer. Sabe, eu não sabia qual seria o resultado de tentar isso. Cultivar alhos porros na mesma cama por 6 anos seguidos e eles parecerem tão saudáveis quanto os de outros lugares do jardim, o mesmo ocorre com o repolho. Estou realmente satisfeito e sim, vamos ver onde isso vai dar. Cenouras sucederam a alface e depois vem a couve. 3º ano seguido neste caso, couve seguindo 4 anos de espinafre neste canteiro ao lado das macieiras. Também pulverizamos estes com bacilos siringenses, porém com menor frequência. É apenas uma vez a cada 20 dias. Apenas particularmente, se você está vendendo seus produtos, você tem que mantê-los com uma aparência bastante agradável. Se estiver em casa, pode não ser necessário, mas seria preciso eliminar algumas larvas, as lagartas. Essas beterrabas novamente semeadas em múltiplos. E na verdade essa aqui não foi semeada em múltiplos. Este é um exemplo de se eu perder a semeadura múltipla. Veja o que aconteceu ali.
Normalmente você obtém 3 ou 4 mais uniformes, mas isso mostra o nível de fertilidade no solo. E novamente sem novo composto, já teve brócolis nesta primavera. E isso foi realmente agradável. Transplantamos essas beterrabas em 29 de junho, assim que isso ocorreu. E então a próxima cama foi novamente de batatas, primeiras ou segundas precoces, que assim que terminaram, transplantamos os alhos poró e as chicórias. Então, para finalizar, há algumas macieiras. E essas foram plantadas quando cheguei aqui. Então elas estão aí. Os porta-enxertos M26 e MM106 são bastante vigorosos. Tenho podado eles intensamente para mantê-los ao alcance, mas acho que exagerei. Vou fazer menos poda. Não, vou apenas deixá-los crescer mais. A colheita de maçãs não foi boa este ano devido ao clima desfavorável. Abril muito quente, geada no dia 12 de maio. Simplesmente não gostaram, eles não gostaram. E finalmente as pilhas de composto aqui. Essas não estão fazendo nada este ano. Não precisamos de todo o composto. Então, esse é o composto de musgo verde e cogumelo que agora está bem ativo. Com 1 ano de idade, as pilhas chegaram quentes. Não é recomendado usar composto em pilhas ainda quentes. Deixe esfriar. Se você está comprando composto, pense nisso com antecedência. Tente conseguir isso 3 meses antes de precisar. Se você tem uma pilha de composto parada durante o verão, esperando ser usada no outono seguinte, cultive algo nela. Tivemos uma planta voluntária de batata que rendeu um balde cheio de batatas. Então é como um bônus. E pelo que eu ouvi, as pessoas se preocupam com a perda de nutrientes, cultivando coisas nele. Na minha experiência, não é o caso. Eu tentei isso, né? Usei esterco de vaca por 3 anos. E quando finalmente o espalhei, os resultados foram brilhantes. O composto envolve estimular os micróbios e nutri-los adequadamente. Para um cultivo de vegetais bem-sucedido, sem cavar, jardineiros experientes só precisam reajustar um pouco a mentalidade. E é muito sobre biologia. Espero que você tenha gostado de dar uma olhada no jardim e entender como conseguir poucas ervas daninhas. E eu resumo muito disso no meu novo livro que acabou de sair, Jardinagem sem Escavação. Foi tirado do meu curso online. Esse é outro lugar onde você pode encontrar ainda mais informações e vídeos. Nesta semana lançamos um calendário de datas de costura. Os links para todos eles estão na descrição do vídeo. Espero que goste.